E aí estamos de volta para fazer o comentário de mais uma questão da banca IBFC, uma questão um pouco antiga, né, de 2013, considerando que nós estamos em 2021, mas o assunto é uma confusão muito frequente entre a palavra tampouco e a expressão tão pouco. E aí, na hora de se pronunciar, muitas vezes as pessoas pronunciam uma pela outra. A banca perguntou o seguinte: assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Faça uma pausa no seu vídeo, você não tem a questão, e com o seu conhecimento prévio, com a sua intuição, preencha as duas lacunas e escolha uma das 4 opções. Muito bem. Isso se trata de um parônimo. É um par de palavras parônimas. Elas se parecem, mas não se escrevem de maneira igual e nem se pronunciam de maneira igual. Bom, a palavra tampouco, ela é sinônima da expressão também não. E ele é um conectivo que a gente usa com valor aditivo. A adição pode somar ações ou pode somar negações. Então, eu posso também substituir o tampouco pelo também não, pelo nem, pelo sequer, pelo muito menos. Eu geralmente substituo pelo nem. Se eu não consigo resolver esse problema, nem você. Você muito menos. Você também não. Então você tampouco. Não quero me chatear com sua irmã, nem com você. Não quero chatear com sua irmã, muito menos com você. Então, o nem encaixa perfeitamente. Meu filho é muito saudável, não bebe nem fuma. Não bebe, muito menos fuma. Quer dizer, são as duas coisas que ele não faz, não beber e não fumar. Então, por isso que eu falei que é um conectivo de adição. Atenção, hein? Cuidado com uma coisa que a gente ouve muito por aí. Muito comum você ouvir alguém dizer nem tão pouco, que é uma expressão redundante. Se é redundante, é uma repetição desnecessária. E se é uma repetição desnecessária, ela deve ser evitada, tá certo? Então, as palavras nem e tão pouco, se uma entra no lugar da outra, se elas são sinônimas, para que usar as duas? Então, diga, ele gritou muito, mas eu não ouvi barulho. Tampouco acordei. Ele gritou muito, mas eu não ouvi barulho. Nem acordei. Dizer nem tão pouco e nem tão pouco, tem gente que usa os três, e nem tão pouco. Aí é uma redundância tripla. Agora, a expressão tão pouco, ela é sinônimo de muito pouco. Esse tão e esse muito tem um valor de intensidade. Então, tão pouco é igual a muito pouco. E aí, se tem um valor de intensidade, ela tem um valor adverbial, o tão. E sempre que a gente usa esse tão pouco no muito pouco, é esse valor, né, de advérbio de intensidade. Mas eu também posso fazer uma utilização para expressar o que eu estou chamando aqui, ó, de grau comparativo de igualdade. Vejam só. Daqui a pouco vou passar um exemplo para você ver. Essa expressão tem, como eu disse, o advérbio de intensidade tão e a palavra pouco, que às vezes pode ser também um outro advérbio de intensidade, comeu pouco, ou um pronome indefinido, pouco tempo, eu não sei quanto, né? Bom, para você usar, você não precisa de saber disso. Agora, se for pronome, o advérbio não varia, mas se for pronome, pronome tem masculino e feminino, pouco e pouca, tem singular e plural, poucos e poucas, né? E aí pode existir o tão pouco, ou tão poucos, o tão pouca e o tão poucas. Às vezes, para ajudar os outros, é preciso tão pouco. Aí significa dizer muito pouco. Os dois termos são advérbios de intensidade, tá bom? Você estudou tão pouco, quer dizer, você estudou muito pouco. Também os dois são advérbios de intensidade, tá? Bom, quando eu digo tenho tão pouca vontade, tudo bem, você sabe que eu tenho muito pouca vontade. Você não fala muita pouca. O tão é advérbio. E se o pouco variou, ele é um pronome indefinido. Porque eu sei
que há uma quantidade pequena de vontade, mas não tem um número. Na hora de usar, você não precisa saber se é advérbio ou se é pronome, né? Tenho tão poucos motivos, quer dizer, muito poucos motivos. Então, variou esse poucos porque concorda com motivos. Se fosse razões, eu diria muito poucas ou tão poucas razões. Aquele menino tem tão pouco dinheiro como eu. Então, comparando aí, ó, ele tem muito pouco dinheiro. Esse pouco, se fosse o dinheiro substituído por grana, ele tem tão pouca grana. Então, se o pouco variar, ele não é advérbio de intensidade. A questão 12, então, ficaria assim: não quero vê-lo, nem ouvir sua voz. Então, se é nem, é tão pouco. Nunca vi tão pouco interesse. Quer dizer, ele tem muito pouco interesse. Esse pouco aí não é advérbio. Porque se eu colocasse curiosidade, eu diria tão pouca curiosidade. Então, é isso. Você pode ir até o meu site, www.ricardoS.com.br, que você vai ter uma série de cursos, via exercício, via teoria, de todos os assuntos que você quiser, ou então por banca. Então, repetindo, a questão número 12, acertou quem marcou a letra B de bola. Um abraço e até a próxima.